O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi Segundo, canal Le Conde. Capítulo 5º, último capítulo. O matrimônio, categoria estética do amor. Terceiro, a propósito da conquista e da posse. Negarei, além disso, que tenhas o direito de aplicar a palavra costume à regressão própria de toda a vida, e por conseguinte também ao amor. Em realidade, esse termo só é empregado e mal para designar a persistência em um estado mau em si, ou então a repetição de uma coisa inocente em si mesma, porém repetida com tal tenacidade que a torna funesta. O costume, pois, revela sempre uma falta de liberdade, e assim como não se pode fazer o bem sem liberdade, tampouco se pode estar sem ela. Daqui que, com respeito ao bem, nunca se pode falar de costume. E dizer de tua alusão ao matrimônio como une a uniformidade, tal que apenas a encontramos na natureza? Isso é exato, porém a uniformidade pode expressar a beleza, e o homem pode ficar orgulhoso desse descobrimento. Assim, em música, a medida uniforme pode ser muito bela e de um grande efeito. Direi finalmente que, se essa monotonia fosse inevitável na vida conjugal, deverias reconhecer sinceramente que seria preciso vencê-la, ou seja, preservar o amor em vez de desesperar-se. Porque o desespero não poderia ser nunca uma tarefa. É um expediente fácil, ao qual somente recorrem os que retrocedem ante a grandeza da tarefa. Direi finalmente que, se essa monotonia fosse inevitável na vida conjugal, deverias reconhecer sinceramente que seria preciso vencê-la, ou seja, preservar o amor em vez de desesperar-se, porque o desespero não poderia ser nunca uma tarefa. É um expediente fácil, ao qual somente recorrem os que retrocedem ante a grandeza da tarefa. Vejamos, porém, mais de perto o que há nessa uniformidade tão desacreditada. Teu defeito, tua desgraça, é ter para todas as coisas um pensamento demasiado abstrato, também quando se trata do amor. Tens em teu pensamento um pequeno resumo dos momentos de amor, cujas categorias são analisadas, segundo dizes, e te reconheço nessa matéria de uma virtuosidade fora do comum. Pensas todo o concreto reduzindo-o a um momento, o poético. Quando, junto a isso, pensas na grande duração do matrimônio, vês surgir um penoso mal-entendido. Teu defeito é pensar não historicamente. Se um aficionado aos sistemas submetesse ao pensamento a categoria das interações, se quisesse sondá-la segundo uma lógica impecável, porém acrescentasse que se requer uma eternidade antes que o mundo termine suas eternas interações, teremos razão em rirmos dele. Tu admitirias. O tempo é um fato, tem sua importância, e a sorte dos indivíduos, como da humanidade, é viver nele. Se, pois, tens outra objeção senão que essa lei é insuportável, convém então buscar outro auditório. Essa resposta seria perfeitamente suficiente. Não obstante, para tirar-te todo o pretexto de dizer que estás no fundo de rainha opinião, ainda que preferias sujeitar-te ao inelutável, esforçar-me-ei por demonstrar-te que é o melhor e que também é o dever, e finalmente, que essa resignação é, em verdade, a melhor conduta. Partamos de um ponto que nos seja comum. Não te espanta o tempo que precede o ponto culminante. Pelo contrário, te comrazes e frequentemente ansias por outorgar aos instantes que revives, reproduzindo-os, e, mediante uma série de reflexões, com mais duração que a sua primitiva. E se aqui se pretendesse reduzir tua vida à categoria, te aborrecerias muito. No período que precede ao apogeu, não somente os grandes e decisivos momentos te interessam, mas sim as menores circunstâncias. E convém nesse ponto ouvir-te falar do segredo oculto, ignorado pelos sábios, a saber, que o insignificante
é o importante. Porém, uma vez alcançada a culminância e tudo transformado, tudo se encolhe num miserável abreviature pouco satisfatório. És feito assim. És por natureza conquistador, porém incapaz de possuir. Porém, se não sustens com um exclusivismo e uma arbitrariedade totais que és assim, então estás obrigado a concluir por um momento de armistício e romper fileiras, para permitir-me verificar até que ponto é verdade o que dizes, e se o é, em que medida e até que ponto se justifica. Se recusas, imaginarei, sem ocupar-me de ti, alguém que se parece muito contigo, e procederei tranquilamente à minha vivissecção. Espero, porém, que tenhas o valor de submeter-te à operação, o valor de prestar-se realmente à execução, e não somente in effigie. Ao sustentar com tal energia que és assim, concedes implicitamente que os outros podem ser diferentes. Por ora, conforto-me com isso. Porque poderia ser, depois de tudo, que tu fosses um homem normal, ainda que a angústia com que te obstinas em dizer que és o que és, não induza a crê-lo. Como, porém, concebes os demais? Quando observas um casal cuja vida conjugal consome-se a teus olhos, num fastio cruel, na mais desabrida repetição de sãs instituições e dos sacramentos de amor, aviva-se em ti um ardor, uma chama disposta a devorar esses desventurados. E não és arbitrário no teu ponto de vista. Tens razão, tens direito de castigar as pessoas com o raio de tua ironia, de espantá-los com a tua força de cólera. Não os reduzes a cinzas porque te apraz, e sim porque achas que lhes é merecido. Julga-os. Porém, o que é julgá-los, se não exigir deles alguma coisa? Ou dirás que não podes exigi-la. Porém, então, como é contraditório exigir o impossível, é contraditório julgá-los. Aperfeiçoaste, não é certo? Deixaste adivinhar uma lei à qual não queres submeter-te, porém, que aplicas aos outros. Não te deixas, porém, pegar desprevenido, e replicas: não os reprovo, não os julgo, mas compadeço-me deles. Imagina, porém, que os interessados não tenham encontrado fastio em sua vida. Já vejo um sorriso de satisfação pairar em teus lábios. Acabas de conceber uma ideia luminosa, com a qual esperas destruir teu interlocutor. Repito, compadeço-me deles, porque não se dão conta, e ainda mais porque estão entregues a uma ilusão muito digna de piedade. Isso é o que me dirias, pouco mais ou menos. E se estivéssemos em presença de outras pessoas, a firmeza de tua atitude não deixaria de causar efeito. Ninguém, porém, nos escuta. E posso prosseguir meu exame. De modo que tu te compadeces deles em ambos os casos, tenham consciência de seu fastio ou não. Porém, há um terceiro caso possível. Também existe o fastio quando o matrimônio felizmente não se realizou. Estado tão digno de piedade como o de quem, havendo conhecido o amor, adverte-se de que é irrealizável. Porém, o estado do que se salvou do naufrágio como pôde, graças aos expedientes egoístas que indiquei precedentemente, é igualmente deplorável, porque esse homem se tornou bandido, fator de discórdias. Uma queixa geral. Eis aí o verdadeiro resultado a que chegamos ao término de nossa investigação. Porém, nos contradizemos, como se disséssemos que a evolução da vida tem como resultado uma regressão. Em geral, tu não temes aprovar esse ponto de vista. Agora dirás provavelmente, isso também ocorre às vezes. Quando se marcha sobre uma paisagem gelada contra o vento, o avanço pode muito bem ter como resultado um retrocesso. Volto, porém, ao exame de todo o teu hábitos espiritual. Dizes ser uma natureza incapaz de possuir, e não crês diminuir-te declarando. Pelo contrário, sentes-te melhor que comumente. Quando se necessita mais força? Ao subir ou ao descer?
Quando a descida é abrupta, se necessita mais, evidentemente, no segundo caso. Quase todos os homens tendem, por natureza, a subir a encosta. Em troca, a maior parte deles sofre certa angústia quando tem que descê-la. Assim, creio que há muito mais naturezas conquistadoras que aptas a possuir. E quando te sentes superior a uma série de pessoas casadas, fundidas em sua estúpida satisfação animal, podes ter razão até certo ponto. Porém, não deves tomar por senhores os que te são inferiores. A verdadeira arte segue geralmente a direção oposta à da natureza, e nem por isso a destrói. Do mesmo modo, a arte verdadeira revela-se na posse e não na conquista, porque a posse é uma conquista que venceu todos os obstáculos. Esses termos te indicam até que ponto a arte e a natureza estão em conflito. O possuidor retém o que conquistou, e estritamente somente possui o que conquista. Claro que tu crês também possuir, porque o instante da posse tu o tens. Porém, não é uma posse real. Não se trata de uma apropriação profunda. Se eu imaginasse um conquistador subjugando estados e reinos, possuiria também essas províncias submetidas. Teria vastas possessões e, não obstante, um tal príncipe seria chamado de conquistador e não de possuidor. Somente possui esses territórios, uma vez que os administra com sabedoria e para sua propriedade. Isso é o que raramente faz uma natureza conquistadora, que, em geral, carece da humildade, da religiosidade, da humanidade verdadeira que se requer para possuir. E é por essa razão, não vês, que, ao expor a relação entre o matrimônio e a paixão, destaquei justamente o momento religioso, porque esse momento quer retirar o conquistador do trono e substituí-lo pelo possuidor. E é por isso que fiz o elogio do matrimônio, instituído com um fim mais nobre, a posse duradoura. Recordar-te-ei uma expressão que te aprazia pronunciar. A grandeza não é um elemento dado, e sim adquirido. Pois o instinto da conquista própria do homem e seu exercício são um elemento dado. Porém, o fato e a vontade de possuir, isso é o adquirido. Necessita-se de orgulho para conquistar e humildade para possuir, ardor para conquistar, paciência para possuir. Para conquistar, o sustento e a bebida, e o jejum e a prece para possuir. Porém, os atributos todos que acabo de enumerar com todo o direito para caracterizar a natureza conquistadora convêm todos ao homem natural e se aplica absolutamente a ele. Não obstante, nossa natureza imediata não é nossa mais alta condição, porque uma posse não é um shine, um título cuja letra é letra morta, um título sem valor, ainda que tendo força legal. Uma posse é uma aquisição constante. Uma posse é uma aquisição constante. A natureza que exerce a posse envolve uma natureza conquistadora. Ela conquista, efetivamente, à maneira do lavrador que conquista a terra, trabalhando-a. Não como aquele que põe na cabeça de seus criados expropriar os vizinhos. A verdadeira grandeza não consiste, pois, em conquistar, e sim em possuir. E se me fizer a seguinte objeção: não quero decidir qual dessas atitudes é a melhor. Porém, reconheço de bom grado que representam as duas classes de homens. A cada qual dirá a qual pertence, e cuidará de não deixar-se modificar por tal ou qual apóstolo diligente em modificá-los. Se falas assim, vejo que a última parte da frase diz respeito a mim, e de forma maliciosa. Não obstante, responderei que das duas coisas, conquistar e possuir, não só uma é superior à outra, mas também tem, além do mais, um sentido do qual a outra está desprovida. Uma é premissa e conclusão, enquanto que a outra não é senão premissa, e à guisa de conclusão,
não oferece senão uns tristes pontos de apoio, dos quais mais tarde te direi a função, seja não a sabes. E se ainda persistes em dizer que tens um temperamento de conquistador, pouco importa, porque estás obrigado a admitir que há mais grandeza em possuir que em conquistar. Na conquista, a pessoa se esquece constantemente de si mesmo, enquanto que na posse se recorda de si, não por passatempo vão, porém com a mais profunda gravidade. Ao ascender, somente temos o resto ante nossos olhos. Na descida, devemos cuidar de nós mesmos e conservar o equilíbrio entre o ponto de apoio e o centro de gravidade. Quarto, excelência do cotidiano familiar. Continuo, porém. Talvez concordes comigo que a posse é mais difícil que a conquista, que há mais grandeza na primeira que na segunda. Enquanto possa conquistar, não me deterei em pontos de honra, mas sim darei atenção aos que têm a paciência de possuir, sobretudo se estão dispostos a trabalhar comigo, lado a lado, aceitando possuir minhas conquistas. Há mais grandeza, que seja, porém, não mais beleza. É mais conforme a ética a qual tiro o chapéu, porém menos conforme a estética. Entendamo-nos em um ponto. Um erro comum a muita gente é confundir o que é esteticamente belo com o que, sendo, é suscetível de ser representado. A confusão se explica facilmente. A maioria busca a satisfação estética, cuja necessidade a alma experimenta na leitura, na contemplação das obras de arte, etc. Ao contrário, são relativamente poucos os que consideram o estético tal como é na vida, e cujos olhos vejam o mundo à luz da estética, sem gozar somente com a reprodução poética. Porém, uma reprodução artística requer sempre uma concentração no momento. Quanto mais rica é a concentração, maior o efeito estético. E assim ganha seu valor o momento de inefável felicidade, de infinita plenitude, em suma, o instante. Ou bem, esse é o momento predestinado, por assim dizer, que faz estremecer a consciência, suscitando nela a ideia de uma ordem divina, ou bem, esse momento pressupõe uma história. No primeiro caso, fica-se impressionado, surpreendido. No segundo, há por certo uma história, porém a representação artística não pode demorar-se nela. Tudo o que pode é sugeri-la, em sua pressa de chegar ao momento. E tanto mais artística quanto melhor sabe concentrar nela maior número de elementos. A natureza, disse um filósofo, segue os caminhos mais curtos, e até se poderia suster que não segue nenhum, mas sim que é dada pronta e no momento. Quando quero perder-me na contemplação do firmamento, não necessito esperar que os astros inumeráveis estejam formados, porque todos estão lá de uma vez. O caminho da história, ao contrário, é, como o da verdade, muito grande e difícil. Porém, intervém então a arte e a poesia, para abreviar a rota e para alegrar-nos no momento em que termine. Concentram o extensivo no intensivo. Porém, a marcha da história é tanto mais lenta quanto mais importante seja a coisa que esteja por advir. Como consequência, o próprio curso se reveste de uma importância tanto maior, quando a coisa é a sua finalidade e, ao mesmo tempo, seu caminho. A vida individual possui duas espécies de histórias, exterior e interior. São duas correntes distintas, de sentido oposto, e a primeira, exterior, oferece por sua vez dois aspectos. Como o indivíduo não tem o objeto a que aspira, a história é a luta de tal conquista. Ou então, tendo esse objeto, não pode entrar na posse dele pelo fato de um impedimento exterior. A história é então a luta através da qual o indivíduo triunfa sobre esses obstáculos. A história da segunda espécie se inicia pela posse
e é então o processo em cujo curso se adquire a posse. Porém, como no primeiro caso, a história é de ordem exterior e o objeto ao qual se aspira está fora. A história não tem verdadeira realidade e o poeta ou o artista tem razão de abreviá-la, apressando o momento intensivo. Suponhamos, para limitarmos nosso tema, um amor romântico. Um cavalheiro matou 5 javalis, 4 pigmeus, livrou 3 príncipes encantados, irmãos da princesa a quem adora. Tudo isso encontra plena realidade na concepção romântica. Não obstante, é indiferente ao poeta ou ao artista que se trate de 5 ou 4. E apesar de o artista, em todo caso, ser mais limitado que o poeta, nem mesmo ele tem interesse em contar em detalhes a morte dos 5 javalis. Interessa-lhe o momento. Limita talvez o número, condensa as dificuldades e os perigos na intensidade do relato e corre para o momento da posse. Toda a sucessão histórica é para ele secundária. Claro que se trata de uma história de ordem interior. Cada pequeno momento é de uma extrema importância, porque ela é a história verdadeira. Porém, nesse sentido, choca-se com o princípio constituinte e vital da história, o tempo. Porém, quando se luta com o tempo, o temporal e cada pequeno momento alcançam sua maior qualidade. Quando a individualidade ainda fechada não começou sua eclosão, trata-se sempre da história exterior. Porém, quando chega a eclosão, assiste-se ao começo da história interior. Voltemos agora ao nosso ponto de partida, a diferença entre a natureza conquistadora e a natureza apta a possuir. A primeira, conquistadora, está sempre fora de si mesma. A segunda, dentro, de modo que cada uma recebe uma história apropriada a seu caráter. Porém, como a história exterior se presta sem inconvenientes à concentração, é natural que a arte e a poesia a escolham. Sobretudo, a individualidade ainda não desperta, com todo o mundo que a arrasta consigo. Diz-se, é certo, que o amor trabalha a individualidade, porém, não na concepção romântica, que o leva somente ao ponto em que deve desprender-se e aí se detém. Ou então a um ponto em que ia desprender-se quando sobreveio a ruptura. Porém, como a história exterior e a individualidade fechada são, sobretudo, o objeto da obra artística e poética, tudo o que é próprio dessa individualidade será o tema da obra. No fundo, porém, essa matéria é própria do homem natural. Vejamos alguns exemplos. Orgulho se presta maravilhosamente ao talento artístico, porque o essencial não é ali a sucessão, e sim a intensidade do momento. É difícil representar a humildade, justamente porque se exerce na sucessão. Enquanto que o espectador não necessita ver senão o orgulho levado à sua culminância, exige, no segundo caso, o que a arte e a poesia não poderiam dar-lhe: a vida dessa humildade em seu devenir constante, essencial a esse estado. E quando ela é mostrada em seu momento ideal, falta ao espectador alguma coisa. Sente efetivamente que a verdadeira idealidade da humildade não consiste em ser ideal no momento, e sim em sê-lo sempre. O amor romântico pode ser representado excelentemente no momento, porém não o amor conjugal, porque o esposo ideal não é o que o é uma vez em sua vida, e sim a cada dia. Quando quero representar um herói que conquistou estados e reinos, posso fazê-lo bem no momento. Porém, um cruzado que leve sua cruz a cada dia não é recebido nunca na poesia e na arte. Sua carga cotidiana é efetivamente o que o caracteriza. Quando imagino um herói que põe em jogo sua vida, a cena se condensa muito bem no momento. Porém, não é o mesmo morrer a cada dia. Caso em que o essencial é essa morte cotidiana. O valor se presta admiravelmente à concentração no momento. O mesmo não se dando com a paciência, que luta com o tempo. Objetar-me-ás que a arte tem, não obstante, representado Cristo como a imagem da paciência, carregando o pecado do mundo.
Dirás que os homens religiosos condenaram toda a amargura da vida em um cálice e nos mostraram a um indivíduo esvaziando seu conteúdo em um só instante. É verdade. Porém, se puderam fazê-lo, é porque concentraram essa amargura de maneira quase parcial. Ao contrário, se sabemos um pouco o que é a paciência, sabemos que não tem por oposto em propriedade a intensidade do sofrimento, porque então se aproxima mais do valor, senão o tempo, e que a verdadeira paciência é a que mostramos lutando contra o tempo, e é em realidade a longanimidade rebelde à arte, ao que é impossível de reduzir seu caráter próprio, e rebelde à poesia, como consequência da longitude do tempo que exige. Se sabemos um pouco o que é a paciência, sabemos que não tem por oposto em propriedade a intensidade do sofrimento, porque então se aproxima mais do valor, senão o tempo, e que a verdadeira paciência é a que mostramos lutando contra o tempo, e é, em realidade, a longanimidade, rebelde à arte, ao que é impossível de reduzir seu caráter próprio, e rebelde à poesia, como consequência da longitude do tempo que exige. Quinto, conciliação da estética e da vida matrimonial. O que ainda direi, podes considerá-lo como a modesta oferenda de um pobre esposo no altar da estética. E se, como todos os seus sacerdotes, deprecias minha oferenda, saberei consolar-me, por certo. Tanto mais quanto não é um pão reservado unicamente à mesa dos sacrificadores, e sim um grande pão comum, simples, como todo alimento doméstico, porém sadio e fortificante. Se seguirmos a evolução da beleza estética, tanto do ponto de vista dialético como histórico, vemos que o sentido desse movimento vem das determinações do espaço e do tempo, e que a perfeição artística depende de uma possibilidade sempre maior de afastar-se do espaço para concretizar-se no tempo. Ali reside a passagem e a importância dessa passagem, da escultura à pintura, como já o tem indicado Schelling. A música tem o tempo por elemento, porém nele não encontra duração nenhuma. O próprio da música é dissipar-se constantemente no tempo. Ressoa nele, porém se esfuma imediatamente e não tem duração. A poesia, a mais perfeita das artes, é também a mais apta para explorar o valor do tempo. Não necessita limitar-se ao tempo, como a pintura, nem desaparece sem deixar traços, como a música. Ainda assim, já ouvimos, está obrigada a concentrar-se no momento. Tem, pois, seus limites, e já mostramos que não poderia representar coisas cujo traço próprio seja a sucessão no tempo. E, sem dúvida, essa utilização do tempo não diminui a estética, cujo ideal alcança, pelo contrário, tanto mais riqueza e plenitude, quanto mais se valoriza o tempo. Como se pode, pois, representar aquele elemento estético que torna irredutível a obra poética? Vivendo, responderei. Assim se assemelha à música, que só tem ser pela repetição constante e no momento da execução, razão pela qual te chamei a atenção anteriormente sobre o perigo de confundir a ordem estética com o que, sendo de ordem estética, se presta à reprodução poética, porque tudo aquilo de que falo aqui pode ser representado de uma maneira estética, não pela reprodução poética, senão pela vida vivida, pela realização na vida real. Porque tudo aquilo de que falo aqui pode ser representado de uma maneira estética, não pela reprodução poética, senão pela vida vivida, pela realização na vida real. Dessa sorte, a estética se eleva a ela mesma e se concilia com a vida,
Porque se, em um sentido, a arte e a poesia conciliam-se com a vida, em outro, se acham em oposição com ela, por conciliar uma só face da alma. Eis-me aqui no ponto culminante da estética. E verdadeiramente, se tem aqui o valor de prestar-se à transfiguração da estética, se uma pessoa sente um personagem do drama composto pela divindade em que o poeta e o ponto não são distintos, em que o indivíduo, como o artista experimentado que assume integralmente o caráter de seu papel, longe de ser perturbado pelo ponto, sente que a palavra que se lhe é dita é a que quer dizer, tanto que poderia perguntar-se qual dos dois é o ponto, se sente da maneira mais profunda o poeta e o poema de uma só vez, dispondo no momento da criação do patos lírico espontâneo e no instante da execução do ouvido erótico que capta todo o tom, então, e somente então, se compreende o mais nobre da estética. Eis-me aqui no ponto culminante da estética. E verdadeiramente, se tem aqui o valor de prestar-se à transfiguração da estética, se uma pessoa sente um personagem do drama composto pela divindade, em que o poeta e o ponto não são distintos, em que o indivíduo, como o artista experimentado que assume integralmente o caráter de seu papel, longe de ser perturbado pelo ponto, sente que a palavra que se lhe dita é a que quer dizer, tanto que poderia perguntar-se qual dos dois é o ponto, se sente da maneira mais profunda o poeta e o poema de uma só vez, dispondo no momento da criação do patos lírico espontâneo e no instante da execução do ouvido erótico que capta todo o tom, então, e somente então, se compreende o mais nobre da estética. Porém, essa história, que parece irredutível à poesia mesma, é a história interior. Comporta a ideia, e essa é a razão por que é estética. Assim começa, como eu demonstrei, pela posse. É uma eternidade da qual não desapareceu o temporal, como o momento ideal, senão que está constantemente presente como o momento real. Quando assim a paciência se assume a si mesma na paciência, temos a história interior. Vejamos agora a relação do amor romântico e do amor conjugal, posto que a relação da natureza conquistadora e da natureza apta a possuir não poderia expor-se à menor dificuldade. O amor romântico se faz sempre mais abstrato em si mesmo, e quando não pode assumir uma história exterior é porque já o aguarda a morte, pois sua eternidade é ilusória. O amor conjugal começa com a posse e reveste uma história interior. É fiel, por exemplo, 15 anos, e então chega o momento da recompensa. Um esposo é fiel durante 15 anos, e não obstante todo esse tempo gozou da posse. Conquistou, pois, constantemente nessa grande sucessão uma fidelidade que já possuía. O amor conjugal comporta a paixão, e também a fidelidade desta. Porém, esse esposo ideal não poderia ser representado, porque o próprio dele é o tempo em sua extensão. Ao cabo dos 15 anos, aparentemente, não foi mais longe que a princípio, e não obstante, conheceu uma intensa vida estética. Sua posse não foi para ele uma propriedade morta, adquiriu constantemente sua posse. Não combateu leões e monstros, e sim um inimigo mais poderoso, mais perigoso, o tempo. Porém, então a eternidade não vem mais tarde, como para o cavalheiro, e sim teve a eternidade no tempo e a conservou no tempo. Somente ele triunfou, pois, sobre o tempo, porque se bem que possamos dizer do cavalheiro que matou o tempo, como desejamos fazê-lo quando não tem realidade para ninguém, essa não é nunca uma verdadeira vitória.
O esposo, o verdadeiro vencedor, não matou o tempo, e sim o salvou, o preservou na eternidade. E agindo assim, tem uma vida verdadeiramente poética. Resolve o grande problema de viver na eternidade. Ele não combateu leões e monstros, e sim um inimigo mais perigoso, o tempo. Porém, então, a eternidade não vem mais tarde, como para o cavalheiro, e sim, ele teve a eternidade no tempo e a conservou no tempo. Somente ele triunfou, pois, sobre o tempo, porque se bem que possamos dizer do cavalheiro que matou o tempo, como desejamos fazê-lo quando não tem realidade para ninguém, essa não é nunca uma verdadeira vitória. O esposo, o verdadeiro vencedor, não matou o tempo, e sim o salvou e o preservou na eternidade. Agindo assim, tem uma vida verdadeiramente poética. Resolve o grande problema de viver na eternidade. Escuta, entretanto, soar o pêndulo. Seus golpes não abreviam, e sim prolongam sua eternidade em uma contradição tão profunda, porém muito mais gloriosa, que aquela da conhecida situação da Idade Média. Um desventurado desperta no inferno e pergunta as horas, e o diabo responde: uma eternidade. E se tudo isso é rebelde à arte, consola-te como eu, pensando na grandeza e beleza suprema da vida, que não se encontram nos livros, no concerto ou no cenário, e sim com a condição de as querer na vida mesma. Quando eu, pois, admito de boa vontade que o amor romântico é muito mais apropriado para a obra artística que o amor conjugal, não digo certamente que é menos estético, posto que, pelo contrário, tem mais beleza. Em uma das obras mais geniais da escola romântica, Lucinda, de Schlegel, vemos um personagem que não deseja, como seus pares, consagrar-se à poesia, porque é perder um tempo que subtraímos ao verdadeiro gozo. Desejou, ao contrário, viver. Se houvesse tido uma ideia mais sadia da arte de viver, teria minha admiração. O amor conjugal acha, pois, seu inimigo no tempo, sua vitória no tempo e sua eternidade no tempo. Tal é a tarefa que quereria sempre para si, ainda que supondo desprezíveis todas essas calamidades de fora e de dentro. Em geral, não as ignora, porém, quando nos empenhamos em conhecê-las, deve-se tomar nota de duas coisas. Tais dificuldades são determinações de ordem interna e comportam sempre a determinação do tempo. Uma vez mais, por essa razão, vemos que o amor conjugal é rebelde à arte. Volta-se sem cessar para o interior e se arrasta no tempo, no sentido favorável da palavra, sendo que uma coisa capaz de ser representada por reprodução deve necessariamente ser exteriorizada e que o tempo que transcorre deve poder abreviar-se. Convencer-te-ás melhor ainda se examinas os atributos que correspondes aplicar ao amor conjugal. É fiel, constante, humilde, paciente, longânimo, indulgente, sincero, modesto, vigilante, fervoroso, dócil, alegre. Virtudes essas que são propriamente disposições do foro interior. O indivíduo não luta contra inimigos de fora, vence-se a si mesmo, depura seu amor das escórias. E essas virtudes têm determinação de tempo, porque sua verdade não é a de ser dada de uma vez por todas, senão a de ser constantemente. E não permitem adquirir outra coisa, senão somente se adquirirem a si mesmas. O amor conjugal é, pois, como tu o chamaste muitas vezes em tom de zombaria, o amor de cada dia. É, ao mesmo tempo, o amor divino, no sentido grego. E é o amor divino porque é o amor de cada dia. O amor conjugal não vem acompanhado de sinais exteriores,
não se anuncia como o pássaro raro pelo murmúrio e pelo rumor. É a essência incorruptível dos espíritos apaziguadores. Desse último caráter, todas as naturezas conquistadoras e tu mesmo não tendes ideia. Nunca estais em vós mesmos, e sim fora, quando te deslizas aqui e lá, ou apareces aos tons desta música dos estranhos sons que sufocam em ti a voz da consciência. Enquanto vibram cada um de teus nervos, parece com efeito que vives. Porém, ganha a batalha quando o último eco do último disparo se apaga, quando as ideias, rápidas como ajudante de ordens, se dirigem ao quartel-general para anunciar que a vitória é tua, então já nada sabes. Não sabes começar, porque é somente então que realmente começas. Este elemento inevitável do matrimônio, este fator que com desgosto chamas de costume, é simplesmente seu aspecto histórico, temível a teus olhos perdidos. Pensas em geral nesses sinais sagrados e visíveis do erótico sem valor real, como símbolos sensíveis, porém cuja importância reside na energia, na audácia e na virtuosidade artística próprias do gênio natural com que se as executa. Que desgosto não se experimenta ao ver a insipidez de todos esses gestos na vida conjugal, seu caráter exterior e convencional, sua falta de espontaneidade. Dir-se-ia que se fazem ao som dos sinos, pouco mais ou menos como na tribo que os jesuítas acharam no Paraguai. Era tão preguiçosa que os missionários acharam necessário trocar os sinos à meia-noite para recordar aos esposos seus deveres conjugais. Tudo se faz como ordem e seguindo um adestramento. Ponhamo-nos de acordo, sem deixarmos-nos distrair de nosso exame por tantos aspectos errôneos e ridículos da vida. Vejamos se tudo isso é necessário e, no caso afirmativo, saibamos por ti qual seja o remédio. Em verdade, não espero de ti um auxílio de muita monta, porque ainda que em outro sentido, combates sempre como o famoso cavalheiro espanhol contra moinhos de vento, pois, lutando pelo momento contra o tempo, lutas sempre pelo tempo transcorrido. Tomemos uma ideia, um termo de teu mundo poético ou do mundo real da paixão. Os amantes se veem um ao outro. Sabes perfeitamente espaçar essas palavras. Se veem, e por nelas uma realidade infinita, uma eternidade. É possível que, depois de 10 anos de vida em comum e de contatos cotidianos, dois esposos já não se vejam assim, porém, acaso não saberão por isso ver-se com amor? É possível que depois de 10 anos de vida comum e de contatos cotidianos, dois esposos já não se vejam assim. Porém, acaso não saberão por isso ver-se com amor? Estamos aqui em tua velha heresia. Tu acabas por limitar o amor a certa idade. E o amor que alguém sente a um brevíssimo período. Logo, como todas as naturezas conquistadoras, praticas o recrutamento para cumprir tua experiência. Este é, porém, o último grau de profanação do poderio eterno do amor. É desespero. Por muitas voltas que des nessa situação, és obrigado a reconhecer que a tarefa consiste em conservar o amor no tempo. Se isso é impossível, também o é o amor. Tua desdita é que põe a essência do amor exclusivamente em sinais visíveis. Devem se repetir sem cessar, porém submetidos a uma mórbida reflexão, atenta a comprovar se não têm sempre a realidade que tinham quando o incidente fortuito, como se tratasse da primeira vez. Então não me assombra ver-te angustiado, preocupado como estarás por tornar esses sinais e gestos ao número das coisas das quais não se poderia dizer decies repetita placebunt. Porque se seu valor procede do seu caráter primeiro, a repetição é certamente uma impossibilidade.
Porém, o amor sadio tem uma substância diversa. Elabora-se com o tempo. Logo, pretende ser capaz de recomeçar-se por esses sinais exteriores e, o que para mim é essencial, tem uma ideia muito distinta do tempo e do papel da repetição. Mostrei mais acima que o amor conjugal tem seu campo de batalha no tempo, sua vitória e bênção no tempo. Então considerei o tempo como uma simples progressão. Porém, agora devo indicar que não é uma progressão simples, na qual se conserve seu caráter original, e sim uma progressão crescente, na qual o caráter original vai igualmente crescendo. Tu, que observaste atento, aprovar-me-ás nesta observação geral. Os homens se repartem em duas grandes classes, segundo vivam na esperança ou na recordação. Ambas as categorias constituem atitude errônea diante do tempo. O homem são vive de uma só vez da esperança e das recordações, e somente assim adquire sua vida uma continuidade verdadeira e plena. Tem a esperança, e não quer, como os que vivem exclusivamente da recordação, voltar o curso do tempo. Logo, que faz em seu favor a lembrança, posto que essa tem que ter também alguma influência. Ela assinala com uma cruz o tom do instante. Quanto mais volta atrás e encontra repetições, mais cruzes encontra também. Quando, por exemplo, se vive este ano um momento erótico, esse momento se acrescenta pelo fato de que é objeto de uma lembrança do ano precedente. É o que a vida conjugal expressa em um lindo costume. Não sei em que idade do mundo nos achamos, porém tu sabes como eu. Disse que teve uma idade de ouro, logo uma de prata e uma de bronze e uma de ferro. No matrimônio se dá o inverso. Antes vêm as bodas de prata, depois as de ouro. Não é acaso a lembrança o fato característico dessas solenidades? Não obstante, o vocabulário conjugal as considera muito mais belas que as primeiras bodas. Porém, não há do que se enganar, como no caso em que disseste que o melhor seria contrair núpcias desde o berço, para celebrar mais rapidamente nossas bodas de prata e ainda ter a esperança de inventar um termo novíssimo no dicionário da vida conjugal. Tu mesmo vês o erro de tua zombaria. E não me deterei nele. Ao contrário, recordarei que os indivíduos não vivem somente da esperança, e sim que para eles esperança e lembrança se compenetram constantemente no tempo presente. Quando das primeiras bodas, a esperança tem, pois, o mesmo efeito que a lembrança nas últimas. A esperança que as transborda, como se uma eternidade enchesse o momento. Acharás justo, talvez, pensando que se nos casássemos somente pensando nas bodas de prata e esperando outra vez durante 25 anos e assim sucessivamente, ao final não haveria mérito nenhum em celebrar o primeiro jubileu, porque não teríamos nada que recordar, posto que tudo se haveria deslocado na perpétua esperança. Tenho me perguntado a miúdo de onde procede que, seguindo o pensamento e língua correntes, o celibato esteja privado totalmente dessas perspectivas, e que em troca se ache bem mais ridículo o velho solteirão que consegue celebrar o jubileu. A razão é, sem dúvida, a que se admite comumente. O celibato não pode captar nunca o verdadeiro tempo presente. Vive-se de esperança e lembrança, e, portanto, se atém a uma ou a outra. Porém, essa observação indica ainda mais a exatidão da relação que o amor tem com o tempo, igualmente para a opinião geral. O que entendes por costume designa também outra coisa na vida conjugal. Sua uniformidade, sua ausência total de acontecimentos, sua permanência em um vazio mortal, pior que a morte. Como sabes, o menor ruído transtorna os espíritos nervosos. Não podem pensar quando alguém caminha junto a eles na ponta dos pés.
Pois bem, observaste que existe também uma outra espécie de nervosidade? Alguns homens são tão fracos que necessitam para trabalhar de um barulho constante e de um ambiente cheio de distrações. Por quê? Se não porque não são donos de si mesmos, e sim escravos das coisas. Em seu isolamento, suas ideias esfumam no vazio. Em meio ao bulício, acham-se obrigados a fazer intervir sua vontade. Eis aí porque temos a paz, o silêncio, o repouso. Somente estás em ti mesmo quando estás diante de um obstáculo. Daí que nunca estejas em ti mesmo, e sim, sempre alienado. Pois no momento em que assimilas um obstáculo, faz-se de novo o silêncio. Por isso não te atreves a assimilá-lo, e dessa sorte o obstáculo e tu permanecem sempre frente a frente, e tu não és nunca tu mesmo. Aqui se aplica naturalmente o que disse mais acima acerca do tempo. Estás fora de ti. Em consequência, não podes evitar o outro como obstáculo. Crês que não há vida senão na inquietude do espírito. Porém, todas as pessoas experimentadas pensam que não há vida verdadeira senão na paz de espírito. Para ti, o oceano encapelado oferece a imagem da vida. Eu a encontro contemplando a calma profunda das águas. Às vezes me detenho à beira de um regato. Sempre deixo escutar a mesma doce canção. As mesmas ervas se inclinam no fundo, sob a corrente tranquila. Os mesmos animaizinhos se movem nele. Um peixinho escorrega para seu esconderijo cheio de flores. Estende suas afetas contra a corrente e se dissimula embaixo de uma pedra. Que uniformidade! E não obstante, que profusão de mudanças! A vida doméstica de dois esposos é assim, aprazível e modesta em seu murmúrio. Quase não oferece mudanças, porém, como o arroio tem sua canção preferida por quem a conhece e por que a conhece, sem faustos, tem às vezes um brilho que, não obstante, não interrompe seu curso costumeiro. Como os raios da lua caem sobre o arroio e revelam um instrumento do qual arranca sua canção. Tal é a vida doméstica dos esposos. Porém, se necessita para vê-la e vivê-la assim, de uma qualidade que te direi com alguns versos de Oehlenschläger, que antigamente te apraziam. Abre aspas. Quantas coisas são necessárias no mundo para que o amor nos encante. Duas almas ungidas uma à outra e por tudo guia a graça. E na primavera, entre as flores, a lua e seus raios de prata, na perfeita calma de um beijo e dois corações intactos. Fecha aspas. Já vês como tu também celebras o amor. Não quero dar-te o que não é teu, posto que pertence ao poeta. Porém, isso te é apropriado. Como fiz a mesma coisa, dividamos. Deixo-te a poesia, menos a última palavra, que se refere à inocência. Esta guardo para mim.